você quer aumentar seu time, você quer escalar seu negócio, você tem muita dificuldade em contratar, você não sabe qual o caminho, se você contrata por CLT, se você contrata por MEI, profissional liberal, e como fazer esses pagamentos. Mas eu vou te ensinar agora e eu vou te mostrar qual caminho é melhor seguir mediante ao propósito da sua empresa. Vou te ajudar a esclarecer seus pensamentos. Vou falar como eu faço aqui na empresa, como eu fiz. Eu já contratei por MEI, eu já contratei CLT, e aí vou te explicar quais são os bônus e ônus de cada caminho. Você tem que entender primeiro qual o seu propósito, qual o seu objetivo, o que você quer para você. Quando a gente contrata profissionais liberais, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar com percentual mais alto. Então, por exemplo, quando você contratar um profissional liberal, você tem que entender que esse profissional liberal ele não tem vínculo com a sua empresa, mas ele também não vai ter fundo de garantia, 13º, férias, nada disso. E por ele não ter nada disso, ele tem mais risco. Então, claramente, você vai precisar pagar um percentual mais alto. Então, esse salário, ele tem que garantir aquela estabilidade que ele não tem. Então, hoje, existe uma prática hoje no mercado de beleza de pagar em torno de 40% a 50%, mas uma empresa saudável, para ela ser saudável, hoje o ideal é que você pague em torno de 15% a 20% para esse profissional, eles com o material deles. Você vai me falar, Nath, mas eu não vou conseguir alguém por esse valor, porque é impossível. Sim, hoje no mercado, grandes empresas do mercado com grandes renomes conseguem contratar com um percentual de 30%. Esse percentual é o valor, assim, teto máximo para você contratar um profissional liberal. Isso quando a gente está falando quando esse profissional ele traz o cliente. Mas quando a gente fala de uma marca que nem é a minha marca, que esse profissional ele só vem, ele trabalha, ele vai embora, ele não precisa trazer o cliente quem traz somos nós. Eu acredito que um profissional liberal, o percentual dele tem que ser 20%, porque como a gente calcula isso? A gente calcula da seguinte forma, a gente pega todo o faturamento e todo o custo da empresa, diminui do valor total do faturamento e divide por 2. Por quê? Quando a gente fala que o profissional ele tem que ganhar 50% em cima do valor do que a cliente paga, na verdade, ele passa a ser o sócio majoritário da empresa, porque ele está ganhando o valor cheio. Então, se a cliente ela paga R$ 100 no serviço e esse profissional ele ganha R$ 50, dos outros R$ 50 você está pagando todo o custo da empresa. Então, na verdade, o profissional ele ganha mais do que você. Porque você paga tráfego pago, você paga luz, você paga água, você paga aluguel, você paga funcionário, e você ainda tem o risco de tudo que der errado ali. Então, no caso, o seu colaborador, ele é o seu sócio majoritário, então não tem sentido. Então pensem nisso. Esse é um caminho, tá? Que é o do profissional liberal, que eu acredito que essa margem de 20%, quando você traz todo o cliente, seja saudável, e quando esse profissional traz o cliente, 30% seja saudável. E tem um caminho do CLT, que é o caminho quando o profissional ele cumpre horário, quando ele tem 13º, férias, e tem todos os direitos de um profissional que é registrado. Esse hoje é a prática que a Natácia Clinic ela faz, tá? Porque eu acredito na perspectiva de crescimento e eu quero esse colaborador a longo prazo no meu espaço. E aí você pode estar incentivando o seu profissional com bônus, com uma comissão em cima do que ele faz. Então hoje a gente tem um plano de carreira que com o tempo de casa vai aumentando o salário fixo e vai aumentando o percentual em cima dos serviços. E aí o que eu acho muito interessante, que eu acho que a gente pode estimular? Os serviços que esse profissional ele faz, que já estão marcados para ele ganha uma comissão. E os serviços que ele vende e que ele muda e que ele aumenta, ele ganha um outro tipo de comissão, porque você estimula a venda. Então, na verdade, o profissional CLT, ele também é comissionado, tá? Mas ele cria um vínculo com a empresa. Por que a gente tem uma diferença? Porque o liberal, ele não tem vínculo. Então, um dia você pode chegar na sua empresa e esse profissional não está mais ali. Quando você tem CLT, você cria um vínculo. Então, você cria uma dificuldade de você chegar um dia no seu espaço e não ter ninguém ali. E aí você também estimula essa perspectiva de crescimento. Então, assim, você tem 2 caminhos. Você criar um plano de carreira na sua empresa, que é o que eu faço aqui, e você também ter o MEI.
né? Que você vai ter salários mais altos por conta do risco. Eu já tive o MEI, tá? Hoje dá mais certo hoje no meu espaço pegar profissionais que vieram do zero, eu treinar e eu formar aqui dentro e eu seguir o plano de carreira e botar esses profissionais da forma que a Natácia Clinic trabalha, e aí eu acabo tendo mais tempo com eles aqui, que é o que eu acredito. Esse é um ponto. O outro ponto, como contratar. Eu acredito que as habilidades a gente forma, mas o caráter não. Então a gente tem que contratar pelo propósito. Qual o propósito das pessoas que estão com você? Em que elas acreditam? Como que é essa persona? Qual é o estilo dessas pessoas? Eu não posso contratar uma pessoa e botar ela aqui numa experiência, e na experiência eu ver que ela é completamente diferente do meu time. Que ela não tem nada a ver com o time que eu trabalho. Porque ela não vai interagir, né? Então, assim, hoje a gente tem um time que é muito unido, um time que segue o mesmo propósito, que tem o propósito da clínica. Eu falo que a gente tem um movimento, uma comunidade. Então, hoje eu contrato pelo propósito e pelos valores. A habilidade a gente forma. Vão ter profissionais que essas habilidades vão ser formadas mais rápidas. E tem outros que as habilidades vão demorar um pouco mais. Eu mesmo, minhas habilidades, eu demorei um pouco mais para formar. Mas quando a gente quer algo, a gente consegue formar. Então, qual é o tamanho da força de vontade? Qual é o comprometimento? Qual é a sua responsabilidade? Então, isso é muito mais importante, muitas das vezes, do que a habilidade, porque a habilidade e talento hoje, na Natácia Clinic, não é o principal. Então, eu acredito que antes de a gente contratar, a gente tem que entender qual é o propósito, qual é o valor e qual é a missão da empresa. E a gente entendendo isso e botando lá no papel, qual é a minha missão? Qual é o meu valor? Qual é o meu propósito? Quando você for fazer sua entrevista, você entender isso desse profissional. Faz um teste, faz uma semana, um mês, 30 dias de teste. Entende se esse profissional que você contratou tem a ver com a tua empresa. Se ele tiver a ver, você treina ele, forma ele, bota ele na posição ali dentro que tem mais a ver com ele, porque hoje o mais importante é você ter pessoas de confiança do seu lado, que você confie, que tem a ver com você, porque, de novo, a habilidade se forma. Eu acho que isso que é importante para você formar um time coeso e um time com força, um time realmente de propósito e ter uma cultura forte da sua empresa. E aí vamos falar sobre como passar clientes para as outras profissionais. Como é que você faz isso? Você falou para suas clientes que elas são tão boas quanto você. Pensa comigo, se as minhas profissionais fazem as minhas sobrancelhas, fazem a minha boca, cuidam de mim, por que não cuidar das minhas clientes? Então é isso que eu falo para minhas clientes. Elas cuidam de mim. Por que não cuidar de vocês? Então é como vocês veem, não tenham medo de falar que elas são tão boas ou até melhores que vocês. Muitas das vezes no início eu ia lá, marcava a sobrancelha das minhas clientes, iniciava e elas é que terminavam. E aí a cliente realmente via que elas eram tão boas ou até melhores do que eu. E aí eu comecei a passar as novas clientes para elas. Hoje em dia, metade do faturamento da clínica é das minhas artistas. Então, se vocês querem escalar o negócio de vocês, tenham essa mente. Não tenham medo, tá? E assim, vocês vão errar, mas é nos nossos erros que a gente acerta. Agora, vão errar muito menos se vocês aprenderem com quem já errou lá atrás. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só botar aqui nos comentários. E se vocês quiserem mais conteúdo, tem mais conteúdo lá no meu Instagram, Natácia Clinic, ou eu, Natácia. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.